Olá, sou Tony Robbins. Ouçam, com tudo isso acontecendo, eu só quero checar com você e ver se consigo extrair algo válido para a sua vida. Estou curioso. Como é a sua vida hoje? Como você está indo? Como está sua família? Como vão seus negócios? A razão que eu pergunto é porque passei os últimos 6 meses viajando, tanto como eu nunca havia feito antes. Estive trabalhando em um show de TV e simultaneamente estive trabalhando com pessoas em negócios e em suas vidas individuais em volta do mundo inteiro. Dos Estados Unidos a Londres, de Londres a Beijing, de Beijing à China, de China a Singapura, para a Tailândia, de volta para Roma. Digo, em todo o mundo. E em todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas que estão extremamente estressadas. Eu vejo muito estresse e nunca visto antes. Mesmo que a economia desse uma virada, e ela pode virar, a economia pode virar, o mercado de ações também pode. Mas a maioria das pessoas não sente isso. Os trabalhos podem dar uma guinada. E tem muita gente sentindo um enorme estresse. Então, como vai você? Se você está indo muito bem, eu estou aqui para parabenizá-lo. E eu quero dividir algo com você, que talvez você possa usar para ajudar alguém que você se importe. Talvez não indo tão bem como você, mas de qualquer jeito nós sempre podemos melhorar. Essas 5 chaves que eu quero compartilhar podem ser úteis para a sua vida, não importa onde você esteja, elas podem te levar para um próximo nível. Se você estiver enfrentando tempos difíceis ou algo que você realmente se importa sabe, o que eu posso fazer rapidamente na internet e que tem algum valor para lhe dar alguma perspectiva, de te dar um pouquinho de um plano rápido para movê-lo adiante? Bem, eu vim com essas 5 chaves, muito interessantes. No outubro passado, eu me encontrei em uma posição onde cada um no mundo estava preocupado. Recebi ligações de um barbeiro, de um bilionário ao qual eu treino a gerenciar suas finanças há mais ou menos uns últimos 17 anos. Estava enfrentando algo. Trilhões de dólares desapareceram no mercado de ações, todos pirando sobre o que fazer. E então eu recebi um chamado que dizia: você pode vir até aqui e motivar as pessoas? Oh meu Deus, não é o que eu faço. E bem, você pode dizer a elas que o que realmente pode ajudá-las. Sim, eu posso. Quanto tempo eu tenho? Bem, cerca de 5 minutos. Eu pensei, oh meu Deus, o que eu posso fazer em 5 minutos? Então comecei pensando sobre. Vamos olhar no que você pode fazer de verdade, que seja realmente simples, mas que funcionou de verdade para mim. Existem tantas ferramentas e estratégias assim como você faz em suas vidas, eu normalmente atendo ao chamado quando surge um desafio. Bem, e se eu olhar para isso de um modo diferente? E se eu olhar para o que eu fiz na minha vida durante minhas épocas mais difíceis? Isso pode ser útil a você também. Você pode olhar para si mesmo e dizer: quando eu me encontrava nas situações difíceis e consegui me tirar de lá, como que eu fiz isso? Qual foi o elemento que fez a grande diferença em sua vida? Quando você deu a sua guinada. Quando você saiu e seja lá qual for a sua situação. Para mim, os tempos ruins começaram quando eu era apenas uma criança. Meus pais se separaram, minha mãe se afastou de meu pai e me chutou para fora. Me chutou rapidinho. Voltou para o leste e eu estava literalmente dormindo em meu carro pensando em como sobreviver. Durante todo esse tempo eu pensava em o que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo. Porque primeiro eu estava depressivo, pensando no que eu iria fazer. Eu tive uma experiência semelhante de um modo diferente. E em um estágio totalmente diferente em minha vida. Aos 13 anos diagnosticaram um tumor no meu cérebro. E o que eu digo é que a sua vida inteira se transforma numa total incerteza. E o que você faz para pôr as coisas em ordem? Nesse nível fundamental, eu fiz 5 coisas. E essas 5 coisas é o que eu lhe convido a considerar em sua vida, para levar a si mesmo para um próximo nível e a prosperar durante as épocas difíceis. Ou dar uma guinada e começar a prosperar. A primeira coisa que eu acredito e que você tem que fazer para dar uma guinada é: realmente assuma o controle da sua mente. Especificamente, alimente e fortaleça a sua mente. A mente é um lugar interessante. O medo pode tomar conta desse lugar. E a incerteza pode preencher todos esses pensamentos para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins e que elas nunca darão certo na sua vida e que não temos uma capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente isso algumas vezes. Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo, mas eu tenho certeza que há horas que você sente. Então, para controlar o seu foco, o que você tem que fazer? Bem, eu estava totalmente certo de que tinha um tumor.
Voltando atrás, quando eu estava por mim mesmo, tentando descobrir o que fazer, eu percebi que de algum modo, para ter o controle da minha mente, eu tinha que alimentá-la. Se eu deixasse de alimentar a minha mente, eu estaria vivendo junto com as ervas daninhas e elas iriam me sufocar. Quero dizer, hoje tudo que você faz é pegar o seu telefone e você tem todo tipo de mensagens que lhe tomam toda a atenção. Google Notícias, CNN, qualquer um desses que você faça está constantemente vindo até nós. Um dos meus primeiros professores foi Jim Rohn. Ele falou comigo anos atrás e ele disse o seguinte: Tony, todos os dias você terá que manter guarda na porta da sua mente. Ele me disse, eu vou lhe dar uma lição, uma boa lição. Pense nisso. Se o seu pior inimigo em todo o mundo vier e jogar algum açúcar em seu café, o que vai acontecer com você? Eu era apenas um garoto de 17 anos, eu estava apenas começando. Eu disse, como assim? Vai ficar adoçado. E ele disse, está certo. Ele continuou, e se o seu melhor amigo, com a melhor intenção do mundo, jogar uma gota de estricnina em seu café, o que vai acontecer? Eu estaria morto. Está correto, ele disse. Então, lembre-se, a vida é os dois, açúcar e toxina, e é bom você montar guarda em seu café. Mantenha guarda na porta da sua mente. Porque coisas serão alimentadas lá, e você começa a aceitá-las, você começa a acreditar nelas. E elas tomam conta de sua vida. Minha maneira mais rápida é combatê-las, meu primeiro plano, tentando esquecer do que houve em minha vida. Era ler, eu era pobre, então eu dormia em meu carro. Eu me lembro que não havia internet. E eu ia até a biblioteca e eu ia com um objetivo, era alimentar a minha mente. Alimentar a mente pelo mínimo de 1 hora por dia. Algumas vezes até mais, onde eu lia algumas biografias. Eu lia a história de alguém que se encontrava num inacreditável tempo de dificuldades e de como ele deu a volta por cima. Ele me deu uma perspectiva. Ou eu li um livro como Você é o que você pensa, e se você ainda não leu, você deve ler, ler e ler de novo. Você pode ler em 20 minutos. E eu lia Em Busca de um Sentido também, onde Viktor Frankl era um homem que literalmente vivia naquele tempo em Auschwitz, perdendo toda a sua família, tentando suportar aquela época e achar algum valor. Essa história infectou minha mente com algo nutritivo, algo forte. Nós somos o que comemos, nós somos o que lemos, nós somos o que damos ouvidos. Então eu alimentava minha mente, entendendo as ideias e princípios de como as pessoas deram suas guinadas na vida. Quem teve tumores, quem teve câncer, eu fiz a mesma coisa a maior parte da minha vida, começando aos 17 anos. Eu ouvia fitas cassetes e ainda hoje estou constantemente alimentando a minha mente. E não deixo ou espero que uma ideia interrompa-me, seja ejetada da minha frente. Eu vejo uma grande ideia e preciso possuí-la, eu tenho que ir além, eu preciso alimentá-la em minha mente, todos os dias. Então eu fiz isso com fitas cassetes, fiz isso com livros, eu fiz literalmente fazendo repetições. O mesmo para mim, de novo e de novo, com tanta intensidade, para minha mente começar a acreditar. Então lendo, ouvindo, alimentando sua mente, é o primeiro passo para sair do lugar da incerteza e começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente. Qual é a segunda chave? Em segundo lugar, você tem que fortalecer e alimentar o seu corpo. Por mais simples que isso pareça, se você der uma olhada em qualquer um dos meus trabalhos, você sabe que eu acredito na fisiologia. Em primeiro lugar, algumas vezes, mesmo que você tente alimentar a sua mente, você pode alimentá-la, mas as conversas continuam voltando. O que pode mudar essa mentalidade o mais rápido possível? É uma mudança radical em seu corpo, uma mudança radical em sua fisiologia. Como você faz isso? Bem, pense sobre isso. Quando os tempos são de incerteza, o medo rasteja sobre ele. E o que é o medo? Medo é algo bastante físico. Ele te pega por inteiro. Ele é real e muito intenso. Quando atingimos aquele nível do medo, do lado escuro da alma, quando sentimos que nada irá funcionar. Então, como você dá a volta? Sim, você alimenta a sua mente, mas você tem que alimentar o seu corpo. Uma última vez, você realmente força a si mesmo quando você está em uma corrida leve ou caminhada. Mas no final, você dá aquela puxada nos últimos 2 ou 5 minutos. Parece que o seu coração vai explodir, parece que ele vai jorrar sangue. Há uma intensidade em você. E eu sei que soa um pouco demais, mas esse é o porquê eu consigo dar a volta. Voltando atrás, quando eu estava literalmente começando a minha jornada, eu estava uns 18 quilos mais pesado que estou agora. E eu comecei a ajustar a minha mente, mas não era o suficiente. Eu tinha que ajustar o meu corpo. Então eu decidi correr.
eu peguei algumas fitas cassetes. Isso mesmo, há muito tempo atrás. Antes mesmo dos iPods. Então eu ouvia esses sons, eu ouvia esses áudios de um grupo chamado Heart. E então, eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço que quando eu ouvia e eu decidia ir correr e eu não corria. Só Deus sabe quanto tempo, por anos, eu sentia aquele barrigão e eu me forçava ao máximo como nunca antes. E eu me esforçava mais e o sangue começava a correr em mim. O sangue era bombeado em meu cérebro, em meu corpo. Então, vá lá pra fora e perca peso. Vá lá pra fora e se esforce. Encha-se de força. Seja lá qual for a sua alimentação, quando isso estiver dentro de você, essa força física, aquela sensação de rompimento, cada parte do seu ser começa a operar. Quando o seu corpo muda, a sua mente muda. Qual é a terceira chave? Um terceiro passo. Você tem que ter um modelo que o inspire, que lhe mostre o caminho. Uma das maiores coisas que irá mudá-lo, uma vez que você esteja mentalmente e fisicamente forte e que você precisa acreditar, não basta estar certo, você tem que ter a crença de que existe um caminho, que irá levá-lo aonde você quiser ir. Seja lá o que você quiser mudar, seu corpo, sua mente, suas emoções, suas finanças, seus relacionamentos. Enfim, você precisa de um modelo. Por exemplo, no outubro passado, quando eu tinha apenas alguns minutos para aparecer na TV, como eu atingiria essas pessoas que pensavam que nunca reaveriam suas perdas, não apenas sendo positivo, mas mostrando a elas um exemplo real. E isso que é um modelo. Um exemplo real. Eu pensei, o melhor exemplo é contar-lhes uma história. Então, naquela época eu lhes disse, muitas ações valiam $8 e continuam valendo $8. Agora, deixe-me contar-lhes as boas notícias e as más notícias. Algumas ações de $8 agora valem $5, 2 ou $1. Muitas delas valem agora 75 centavos. E as pessoas assustadas dizem, isso não tem nada de positivo. E eu disse, aqui está o lado positivo. Se você estudar os padrões da história, se você olhar para o que aconteceu na época de 1930 e olhar para o que aconteceu em 1970, nessa época já era bom, quando o mercado teve uma enorme quebra. E na depressão dos anos 70, teve um período não muito após isso, onde houve uma grande alta. Uma ação de $8 que havia baixado para $1 ou para centavos, não voltou para $8 de imediato. Isso levou décadas. Mas uma ação de 75 centavos, que valia $8 nos anos 50 e 60, passou de 75 centavos a $5. Literalmente em 1, 2 ou 3 meses. Aconteceu 2 vezes antes. Aconteceu com o mesmo padrão. Existe um modelo para isso. Significa que se você for de 75 centavos a $5, é um incremento de 2.000%. É um retorno gigantesco que a maioria dos investidores não veriam em toda a sua vida. E isso aconteceu em 1, 2 ou 3 meses. E você pode fazer isso acontecer de novo. Eu não sei se agora é o momento de pular dentro. Eu estou dizendo que a hora está chegando. Você tem que estudá-la. Existem vários investidores. Pesquisem sobre Joe Templeton. Ele faleceu alguns meses atrás. Infelizmente, eu não o conheci. Você não conhece esse nome. É um dos maiores investidores da história. E ele se tornou um investidor, um bilionário, diga-se de passagem, começando seus investimentos com $10.000. Como ele fez isso? Ele fez porque ele acreditava em fazer. Todo o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo, e esse foi o modelo. Em 1939, com a depressão a toda, ele invade a Polônia. E esse é um lugar onde tudo está indo por água abaixo. E ele pega seus $10.000 e investe tudo o que pode no mercado de ações. E em ações que custavam $1, muitas dessas ações vindas de falências. Mas o que você acha que aconteceu depois da guerra? As coisas voltam ao normal. A temporada sempre retorna. E ele se tornou um bilionário por causa desses investimentos. Ele investiu no Japão, quando ninguém investia no Japão. Não havia modelo para fazer isso. Eles foram bombardeados. O país está cheio de morte, sujeira. Ele comprava coisas por centavos. Eles cresceram e ele os vendia por enormes quantias. Se você procura um negócio de sucesso hoje, pensando em como fazer isso nessa economia apertada, olhe em volta do seu modelo. E em sua volta estão fazendo isso bem. São pessoas que você tem que encontrá-las. Veja a Zappos. Zappos é uma companhia que apenas alguns anos atrás funcionava em uma garagem. E nessa economia eles progrediram. Algo gigantesco. Eles
farão bilhões de dólares este ano. Melhor ainda, se você anda se sentindo tipo, perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu sua renda, perdeu o seu sustento, se está encarando desafios inacreditáveis, dê uma olhada em alguém como Nick V. Se não souber de quem estou falando, vá no meu blog. Nick Vujicic é um nome bem difícil de pronunciar. Você pode assistir a toda a sua história ali. Esse é um cara que nasceu sem nenhuma perna, nem braços. Literalmente, ele não podia se vestir nem se alimentar sozinho. Ele queria morrer. Ele estava totalmente no modo depressivo, mas um dia ele decidiu olhar de um jeito diferente para a vida. E de algum modo ele começou a fortalecer a sua mente e o seu corpo, e mudou o seu interior o máximo que conseguiu. E agora, ele inspira pessoas em volta de todo mundo. Crianças que acham que tem um grande problema, não tem. Vá até ele, como ele consegue fazer um telefonema, e você vê que ele consegue. Ele tem apenas um pezinho. Por favor, vá vê-lo. Você vai ser inspirado. Você apenas precisa de um contraste algumas vezes. Não apenas modelos de como atingir o sucesso, mas também modelos de como lidarmos com nossos problemas e desafios. Então, escolha um modelo que irá inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho. E a quarta chave é: você tem que ter um planejamento. Você tem que ter ação maciça. Não se preocupe com um planejamento exato. Muitos modelos não lhe darão uma exatidão, mas tenha um plano em ação. Faça algo. Eu digo às pessoas o tempo todo, apenas se lembre do poder da ação maciça. Na maior parte da vida, as pessoas não começam uma jornada porque não estão tão certas do que vão fazer. Elas querem fazer certo, querem fazer perfeito. Se você mudar o seu corpo, ponha-se em movimento. Não fique esperando pelo treinador perfeito. Apenas vá lá fora e mova-se. Coloque seus sapatos e mova-se. Vá por impulso. Apenas lembre-se, progresso produz felicidades. Se você começar a fazer progressos, mantenha-se indo. Mesmo que você não saia perfeito. Se não funcionar, você sabe o que fazer. Apenas mude o seu projeto. Se não funcionar, mude o seu projeto. Qualquer um desses mudará a sua vida. O que te levará a progredir em uma situação difícil é tomar uma ação maciça. Tente algo mais, mude, tente, mova-se. Isso deve acontecer no seu tempo. Agora deixe-me dar-lhe a chave final. Chave número 5. A quinta é a mais importante de todas. Deixe-me relembrá-lo. A primeira coisa que você tem que fazer é alimentar e fortalecer a sua mente. Ok? Leia, ouça, alimente a mente. Tome controle do seu foco. Fique de guarda para tudo o que as pessoas dizem. Foque naquilo que você deveria ouvir, no que você pode controlar, no que você pode fazer acontecer. Número 2. Alimente e fortaleça o seu corpo. Lembre-se, medo, incerteza são experiências físicas. Então, o melhor para negociar com algo físico é obter físico. Mude o seu corpo, vá perder peso, vá correr, faça algo que te deixe num estado bom. Se você veio em um de meus seminários, você sabe exatamente o que fazer. Ter uma hora do poder. Você tem 20 minutos para progredir, para treinar seu corpo e sua mente, para se tornar fortes outra vez. Número 3. Tem certeza de se colocar em posição de encontrar um modelo para inspirá-lo e mostrá-lo o caminho. Talvez seja um modelo de contraste. Acha que sua vida é dura? Encontre alguém cuja vida era mais dura e deu a volta por cima. Talvez seja alguém que realmente teve sucesso, onde você possa enxergar que existe um caminho que possa dar certo. Mesmo nas maiores dificuldades, há sempre um caminho. 4. Tenha certeza de colocar-se em ação. Tenha um plano. Tome ação maciça. E em quinto lugar, mais importante que todas elas, alimente seu espírito. Alimente e fortaleça seu espírito. E só há uma maneira de fazer isso. É encontrar aquilo que você é grato. Não se apresse. Apenas tire um momento e pense sobre. Em que você tem muita sorte em sua vida? É um rejuvenescimento para o seu espírito. Quando paramos e pensamos em coisas que somos gratos, é mais importante que alimentar o espírito. É dar. Encontrar uma maneira de fazer algo para alguém. Fazer algo para alguém que está pior que você. Porque de que se trata tudo isso? É sobre força, é sobre perspectiva, é sobre ação, é sobre emoção, é sobre coração. E muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir como se sua vida fizesse a diferença. Sou um grande crente de que o motivo importa. Por que você faz algo? As pessoas podem sentir, pessoas podem ser céticas, elas podem ter julgamentos ou temores que lhes significam tanto, mas em minha experiência, em última análise, por que você está fazendo as pessoas sentirem?
Você está fazendo isso porque uma parte de você sabe que você está aqui em vida não apenas para obter, mas para dar. Então provoque acontecimentos em outras pessoas, porque elas sentem a generosidade nisso. E provoque acontecimentos em você, porque te lembra para que você foi feito? Estou lhes contando isso agora, porque quero lhes dar algumas ferramentas, mas também porque quero convidar-lhes a participar de algo. A ação de graças está chegando e deveria ser um tempo de dar graças. Mas, infelizmente, para muitas pessoas que têm encontrado, é apenas o dia de comer um peru. Comer muito, vão assistir o jogo de futebol e esquecem do que se trata o espírito do feriado. Muitos de vocês me conhecem, sabem a história do que aconteceu em minha vida e por que estou compartilhando isso agora. Quando eu tinha 11 anos, minha família, irmão mais novo e irmã, eu era o mais velho. Meu pai e minha mãe estavam em uma posição onde o meu pai havia perdido seu emprego. Nós não tínhamos nenhum dinheiro, nenhuma comida. E não estávamos tendo nenhum dia de ação de graças, com certeza. Era deprimente. Meu pai dizia coisas à minha mãe dizia coisas ao meu pai. E você não consegue esquecer, você não pode voltar atrás. E estávamos nesse buraco emocional e psicológico. E eu sentia que nada iria mudar. E o que mudou a minha vida? Foi um simples ato de bondade. Alguém que até hoje eu ainda me emociono com isso. E é por isso que eu não quero falar a respeito disso hoje em dia. Até hoje eu não sei quem era. Eles decidiram, conheciam minha família, penso eu. E mandaram um rapaz de entrega bater na nossa porta. Meus pais estavam brigando, então eu abri a porta. E tinha um homem com uma grande caixa de comida. Tudo o que você pode imaginar para esse dia de festa. E ao lado no chão uma bandeja com um peru dentro. E seu pai está? Eu respondi, só um momento. Eu rapidamente entrei e agarrei meu pai e não contei a ele quem estava na porta. Você tem que ir, você tem que abrir a porta. E infelizmente o meu pai não aceitou o presente. Ele estava zangado, disse nós não aceitamos caridade. E foi bem direto a respeito. Foi uma experiência única na minha vida. Porque eu queria celebrar. E por fim acabei celebrando com o restante de minha família. Mas meu pai não assimilou o fato de que estranhos podem ser caridosos. Estranhos podem lhe procurar e pode ser uma oportunidade para você receber um presente em sua vida. E meu pai, logo após essa experiência, deixou a nossa família. E foi um período muito intenso em minha vida. Mas a beleza veio após esse evento. Essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Não apenas para conversar com você sobre isso numa conversa na internet, mas a razão de fazer o que eu faço, é porque eu fui penetrado por uma bondade. Porque o significado que eu sei é que estranhos se importam comigo, então eu me importo também com eles. Preciso retribuir e eu prometo que encontrarei um jeito de fazer isso. Então, quando eu tinha 17 anos eu pensava no que fazer e eu não era tão bem sucedido ainda, mas eu alimentava 2 famílias. Quando eu ia ao mercado, eu pegava 2 cestas e enchia de comida para 2 diferentes famílias. Ia ser um jantar incrível e eu tinha iniciado a minha jornada e eu comecei alimentando uma família com 5 crianças. E eu não tinha nenhuma pista do porquê o pai os tinha deixado. E isso foi o destino para mim. No ano seguinte eu decidi, movido pela emoção, que eu iria alimentar 4 famílias. E eu não contava isso para ninguém. E no ano seguinte foram 8. Eu não fazia isso para ganhar estrelas, mas eventualmente eu poderia ter ajuda. Então eu envolvi os meus amigos, algumas pequenas empresas, empregados se envolviam. Tenho muito orgulho em contar que 30 e poucos anos depois, a situação agora com uma fundação, junto com pessoas iguais a você, nós alimentamos mais de 3 milhões de pessoas. No ano passado, em 32 países. Então minha oferta final a você, meu convite final a você é: una-se a mim. Vamos sair e tocar algumas almas. Vamos sair em ação de graças e vejamos quem podemos tocar. Eu não quero o seu dinheiro. Digo, você é bem-vindo para contribuir com a fundação se você quiser. Mas não é disso que se trata. Eu realmente desejo que você tenha a experiência de tocar alguém. Por nenhuma boa razão, exceto que é o certo. Porque eu não consigo lhe passar a experiência. Se você é bem-sucedido, isso fará você se sentir mais ainda. Isso dará à sua vida mais sentido.
Se você está enfrentando desafios e entra em um lugar como o sul do Bronx, você nunca esquece. Entra em um lugar com nenhuma eletricidade, com pessoas passando fome, ou com um homem que vive nas ruas, e nós levamos esta linda cesta e enchemos com muita comida. Eu literalmente pulo da van. Eu estava com esse maravilhoso homem do Exército da Salvação que dirigia para nós. Eu pulava fora, segurando essa grande cesta e dava essa enorme cesta a esse homem. Primeiro parecia chocado, então ele começa a mostrar um sorriso e seus olhos se enchem de lágrimas quando estávamos partindo. Esse é um momento que você nunca vai esquecer. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso sozinho ou fazer com a sua família, com vários membros da sua família. Você pode fazer apenas com 2 cestas de comida. Que se sinta como uma dádiva, que não é a ajuda que meu pai esperava, mas que se sinta como um presente, algo especial. E tudo que você tem que fazer é acessar www.anthonyrobinsfoundation.org. Você pode se cadastrar lá e se tornar um coordenador. Se não sabe como, eu lhe enviarei um livro de como fazê-lo. Temos um pequeno livro com anotações, um pequeno livro que escrevi. Mostra como você pode mudar sua vida. Você pode dá-lo a alguém ou simplesmente manter os alimentos. Ou você pode fazer isso com a sua família. Fazer isso com a sua companhia. E ter esse espírito dentro de sua companhia, de seus empregados, pode fazer isso facilmente, em todo o país, em volta de todo o mundo. E você pode se unir a um grupo que faz isso. Esse é o meu convite. Eu enviei este vídeo com a esperança de que nos dias de festas adicione algum valor para lembrá-lo. Como eu sei que você sabe, você pode prosperar. Não importa o obstáculo, não importa a economia, não importa o desafio. Os princípios são realmente básicos. Tome de volta o controle da sua vida. Se você estiver indo bem, é prazer dizer a você: cara, estamos indo bem e temos responsabilidades de dar algo em volta. Nem tanto responsabilidade, mas uma oportunidade. Obrigado por me ouvir até aqui. Espero que seja útil a você. Não importa quantas décadas eu ainda faça isso. Existem pessoas lá fora sofrendo. Pessoas lá fora que você pode tocar. E eu quero que essas pessoas sejam tocadas. E eu estou aqui porque eu penso que ajudei muitas pessoas em minha vida. Por causa de seus desafios, porque alguém se importou. Richard, uma vida em crise. Meu nome é Richard Bell. Até onde me lembro, sempre fui gago. Meu primeiro ano da faculdade, uma das primeiras matérias era de oratória. E eu travei. A nota que recebi foi 0. Eu deixei de ser um estudante universitário com bolsa de estudo integral para trabalhar arrumando prateleiras no turno da madrugada por um salário mínimo. A minha área é basicamente área de vendas. Então gaguejar atrapalha na hora de fechar um negócio ou marcar um compromisso. Eu poderia ter uma carreira mais bem-sucedida se pudesse falar corretamente. Tony, significaria muito para nós se você pudesse ajudar o Richard. Ele é um homem incrível e sei que há um potencial muito grande nele. Cada dia é uma batalha para ele. A gagueira o limita muito e o faz duvidar de si mesmo. É muito difícil porque eu não posso fazer nada. Tony, se você puder ajudar, vai significar muito para mim e para a nossa família. Richard, prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Conta um pouco sobre o que está acontecendo com a sua vida. Pelo que entendi, está tendo problemas para falar. Gagueira, correto? Eu sei que... rejeitei minha vida. Tive vergonha da minha vida. Eu recuei. Eu era extremamente introvertido.
mas aceitei isso. Você passou por várias fases que são perfeitamente normais. Passou pela vergonha, passou pela rejeição e passou pela aceitação. Você aceitou essa experiência. Agora que aceitou, você pode eliminá-la. Sim, estou pronto para isso agora. Olha o que você disse, faça novamente. Sim, estou pronto para isso, diga. Sim, estou pronto para isso agora. Você falou perfeitamente. Há outras partes de sua fala que também são perfeitas. Você demonstrou o que fazer. Os seres humanos esquecem por que fazem o que fazem, mas porque eu passei 30 anos em 100 países, com mais de 3,5 milhões de pessoas. Então, mesmo se eu fosse um idiota, ainda haveria esses padrões que fazem as pessoas loucas, ou felizes, ou completas, ou as fazem gaguejar. Quando você sabe o padrão, é muito fácil mudar. Quase todos os padrões inconscientes aconteceram há muito tempo. Quando decidimos sobre alguma coisa, nós modelamos alguma coisa. Modelamos ou rejeitamos um comportamento. Entra no inconsciente tornando-se um padrão para evitar dor ou buscar o prazer. Quando começou a gaguejar? Diga-me o momento, ok? Qual a sua primeira memória? Qual a sua primeira memória sobre isso na vida? Isso, pode pensar. Qual a sua primeira memória na vida sobre isso? Provavelmente, eu tinha 2 anos. Acordei num sábado, vendo desenhos e comendo cereal. Eu acredito que era As Aventuras de Rocky e Bullwinkle. Bullwinkle já gaguejou? Rocky? Essa é a sua primeira lembrança? E quando Bullwinkle tinha problemas, como ele se safava? Quando alguém ia fazer algo mal com ele? Ele gritava Rocky, né? E ele sempre gaguejava, não era? Eu quero que você faça o seguinte. Todos os padrões acontecem porque você esqueceu algo que aconteceu logo antes disso. E está preso no padrão. Há uma decisão que tomou ou uma experiência. A vida era bem diferente antes daquilo. Volte para antes desse momento e relembre o que você esqueceu. Meus pais estavam provavelmente discutindo. Isso acontecia frequentemente. Até o dia que meu pai agrediu fisicamente. E você não sabia o que fazer, certo? Eu precisava de clareza e segurança. E você conseguiu? Acho que consegui do Rocky. E uma coisa que Rocky sempre fazia era ajudar quem pedia. Ajudar quando pediam ajuda. Gaguejar é pedir ajuda. Até uma criança pode entender que quando ela se sente desamparada, tentará achar um jeito de parar a dor daqueles que ela ama. Um jeito de fazer isso é criar um novo problema. Você achou um jeito de proteger sua mãe, impedir seu pai de bater nela. E funcionou. Foi perfeito para 2 anos, mas não é para 30 anos. E agora, deixamos assim como está? Não, não vamos deixar assim. Você é um homem de 30 anos, já passou por muita coisa na vida. Há um guerreiro dentro de você, Richard. Sinta onde ele está. O respire. O guerreiro é aquele que pode enfrentar qualquer coisa. O guerreiro é aquele que prepara a mente para enfrentar qualquer batalha necessária para sua esposa, sua família, para si mesmo. Faça o som do guerreiro. O primeiro som que vier, faça o som do guerreiro. O guerreiro não gagueja. Nunca. Possua o guerreiro. Fale o que o guerreiro diz agora. Eu estou livre. O guerreiro diz, eu sou brilhante. Isso mesmo. O que o guerreiro diz? Eu sou entusiasmado. O guerreiro diz, eu sou incrível. Agora pergunte ao guerreiro se ele ainda precisa gaguejar. Foi incrível.
Você é incrível. Obrigado. E agora, qual a boa, chefe? Senhoras e senhores, aplaudam Richard. Animação para Richard. Só uma pergunta bem rápida. Pode compartilhar como era antes e o que mudou para você hoje? Tony, desde sempre teve algo preso dentro de mim. Eu tinha um problema para falar. Gaguejei a vida inteira. E 30 anos de gagueira não é fácil para ninguém. Mas essa foi a condição que eu escolhi. Eu escolhi ficar ali. Eu escolhi me identificar como um gago. Porque eu estava com medo da grandeza. Estava com medo da minha vida brilhar. Agora, não mais. Porque hoje, eu sou a voz. Hoje, eu sou o guerreiro. Hoje, vidas irão mudar. Quando era criança, eu vi esse momento que eu estou passando hoje. E você é que vai estar no palco falando para milhares de pessoas também. Obrigado pela dor, obrigado pelo obstáculo. Porque eles me trouxeram aqui hoje para falar com vocês, para lhes dar a minha história, para me dar a vocês. Agora vocês me têm e eu tenho vocês, então haja! Onde quer que você olhe, busque e você encontrará. É o que está escrito na Bíblia. Você não precisa ser religioso para entender isso. Isso é um fato da vida. Então, se você e eu vamos levar as coisas para um nível diferente, nós precisamos ver o que pode atrapalhar. E a mente pode atrapalhar. Mas qual aspecto da mente? O que te faz pensar desse jeito? Que emoções estão atrapalhando? É certamente o medo. Mas é mais do que isso. Todos os dias da nossa vida, nós vivemos em um mundo incrivelmente complexo. Não é mais estressante que a Segunda Guerra Mundial e nenhum de nós aqui nos lembramos dessa época. Mas era como se a democracia estivesse desaparecendo e os alemães iam vencer. Aquilo era estressante. Ficar numa trincheira era estressante. Você não conseguir tanto dinheiro como queria, ou estar um pouco acima do peso, ou alguém te xingando na internet, isso não é estressante. Nós que tornamos isso estressante, perdendo nossa perspectiva. Quem concorda comigo, diga eu. Então, precisamos identificar, encontrar o que está bagunçando a nossa vida. E uma das coisas que mais bagunçam é a expectativa. O que nós dissemos no outro dia. Mude sua expectativa por apreciação. E a sua vida toda muda. Porque quando você espera por coisas que não acontecem, você fica chateado. Então, o primeiro dia foi sobre isso. Se você viver a sua vida e tomar uma decisão, qual é? A vida é curta demais para sofrer, para ficar estressado, raivoso, com medo, preocupado. E quem concorda comigo, diga eu. Mas a nossa mente é um software de sobrevivência que sempre procura o erro. E o nosso trabalho é garantir a felicidade. E fazemos isso ao declarar, eu não vou sofrer. Quando me sentir estressado, eu vou respirar e perceber que somos a única criatura no planeta que pode ter um pensamento e ficar nervoso. Um pensamento e ficar alegre. Um pensamento e se sentir amado. E isso a gente pode mudar com que velocidade? Mas você tem que tomar o controle e treinar esse cérebro. Se você não treinar esse cérebro, ele vai te usar ao invés de você usar ele. Tem que se identificar com seu coração, sua alma ou seu espírito ao invés do cérebro. Na China, o coração é um imperador, é a maior energia, é o que eles adoram. Quando você era um feto, não havia cérebro. Seu coração começou a bater quando não havia cérebro. E ele tem sua própria inteligência, ele produz hormônios que fortalecem os ossos. É a maior força no seu sistema imunológico. Ele é o ticket.
No cérebro, nós atrapalhamos. Precisamos usar os dois juntos para termos o poder de ambos. No entanto, para isso, precisamos deixar a expectativa de que as pessoas vão se comportar do jeito que nós queremos. Se a sua felicidade depende das pessoas ao seu redor, sua mãe fazer o que você acha que deveria, o seu pai, seu irmão, sua irmã, seus colegas, seus funcionários, quais as chances deles viverem do jeito que você acha certo? De 0 a 100, quais as chances? 0. Então, por que permitir este hábito ruim? Como o meu amigo Mike aqui com sua filha. Ao invés de tentar controlá-la, ele decidiu, eu vou aprender com ela, eu vou amá-la, eu vou crescer com ela. E isso a aproximou ao invés de afastá-la. Ao invés de trabalhar no outro, vamos trabalhar em nós. Se eu querer mudar você, o caminho mais rápido para te mudar é me mudando. Porque estamos num ciclo. Se o pai responde de um jeito totalmente diferente que ela não pode prever, ela não sabe lidar com isso. Agora você está no controle. Agora, o seu amor pode penetrar. Quando ele estava falando comigo no primeiro dia sobre ela, ele estava na cabeça. Quantos viram isso? Então ele deixou a cabeça e foi para o coração. Olha a mãe logo ali sorrindo e acenando com a cabeça. E olha o sorriso do Mike. Ele sentiu a diferença. Então, hoje queremos que vocês vão para o coração. E aqui está o que você mais precisa. Vocês não podem pensar que em 3 dias terão terminado. Este é o começo, não o fim. Quem concorda comigo, diga eu. Não precisa ser comigo esse começo. Se querem algo a mais, vão para um mestrado ou com outra pessoa. Mas você precisa continuar crescendo. Se você não continuar crescendo, nada disso importará. E você pode ter alguns meses maravilhosos ou metade de um ano. Mas por que se contentar com 6 meses? Eu lembro de um amigo, alguns anos atrás, ele veio para esse seminário e ele amou, ficou animado, voltou para casa e perdeu 15 quilos. Ele mudou o negócio dele, ficou mais próximo da esposa e ele começou a ter alguns desafios em um de seus negócios. Ele e a sua esposa ficaram estressados e começaram a estressar um ao outro, reagindo ao ambiente. Em uns 7 meses depois, eu me lembro dele falar, Tony, eu amei aquele seminário, mas cara, não durou, foi ótimo por 6 meses. Então eu disse, seu idiota, quem disse que você faria algo por 3 dias e que duraria mais de 6 meses? Você acha que eu fiz isso por 3 dias? Isso tem durado nos últimos 40 anos? Não! Há 40 anos eu comecei essa jornada que não tem fim. Então precisamos de prática diária. Quem está disposto aqui, diga eu. Então, eu vou mostrar como eu fiz em mim e vocês criam seus próprios sistemas a partir de hoje. Então, se você quer resultados que durem, precisam fazer isso regularmente. A primeira coisa é o que eu chamo de coaching de imersão e eu tenho feito isso na minha vida. Então, o que eu faço é agendar para mim ao menos 2 vezes por ano ou 3 vezes ao ano um evento onde eu possa melhorar psicologicamente, emocionalmente, relacionamento, finanças, alguma coisa. Eu chamo de evento de explosão, porque a maioria das pessoas aprendeu uma língua na escola. Quem aprendeu uma língua? E quem não fala merda nenhuma agora? Quem aprendeu uma língua? O que aconteceu? Você gastou anos, mas fazia 1 hora por dia, 5 dias por semana. Imersão é um método de aprendizado, quando você respira isso, noite e dia. Não é confortável, mas enriquecedor. Quando estão experimentando isso, diga eu. Você tem que superar sua mente. Ah, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Você precisa se esforçar e quando se sentir exausto dizer, tem mais fôlego em mim, eu vou continuar. Se você fizer imersão, você vai dominar isso 10 vezes mais rápido do que fazendo de vez em quando. Pense, este seminário tem 50 horas durante 4 dias. São muitas horas. Eu poderia facilitar. 1 hora por semana, por 1 ano, com 2 semanas de férias, vai ser fácil. Teríamos o mesmo resultado, sim ou não? De jeito nenhum. Por exemplo, minha esposa, eu e Mary, que consideramos parte da família, nós 3 viajamos juntos. E Mary é meu braço direito, então eu a levei junto. Nós terminamos recentemente o Date with Destiny. Ele é o meu seminário mais poderoso, 6 dias e 6 noites, e foi uma experiência ótimo. Alguns estiveram lá? Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas não é fácil para o meu corpo, como podem imaginar. É muito enriquecedor, mas no final o meu corpo está destruído. Imaginem. Estávamos na Austrália. E então, eu agendei. Porque eu sou bastante ocupado, a minha vida é bastante cheia. E eu tinha só 1 semana que eu podia. Então agendei para ir neste lugar, no Arizona.
onde esse homem, por 39 anos, tem sido um expert em neurologia, sobre como conectar um cérebro para estado alfa, delta. Mas o alfa é o expert, e eu quero alcançar o próximo nível, por minha família, pelos meus amigos, por você, por mim. E então fomos por 7 dias e 7 noites. E funcionava assim: 6:30 da manhã, você gasta 1h30 tendo o seu cérebro conectado. Com essa cola, eles colocam 180 eletrodos na sua cabeça. Minha mulher e eu estávamos tão atraentes, foi incrível. E demora uma eternidade para tirar aquilo. Ali nesta foto, só tem depois de tirar. Então, você vai para um quarto individual. E eu queria estar com a minha família. Eu queria estar com a minha mulher, com a minha família, mas eu tive que ir a este lugar, este quartinho escuro, sem nenhuma luz. E estava muito frio. Deve ser o meu karma, pelo que eu faço aqui com vocês, pessoal. E eu fiquei por 14 horas neste quarto. Você tem um intervalo, às vezes tem 2 intervalos. E o tempo todo você está aprendendo a pensar. E como você pensa. E esses eletrodos criam sons e você aprende a se colocar na zona alfa. Mas é muito ruim. É horrível. Eu não recomendaria para ninguém que queira experiências fáceis. Mas eu recomendaria para qualquer um que queira crescer imensamente. E eu queria saber em quem atirar para fugir dali. Mas era eu quem queria isso. Mas no fim de semana, nós 3 fomos capazes de chegar no estado de alfa. A melhor forma de descrever alfa é: não há problemas que não possam ser solucionados. Porque cada problema que nós temos foi criado por nós mesmos. Da destruição do meio ambiente até as chateações que você tem. E se nós criamos o problema, qualquer problema que o ser humano cria, ele pode resolver. Mas você não pode fazer com o mesmo nível de pensamento que o criou. Existe uma ciência que mede você e não dá para trapacear. E você recebe 300 perguntas 3 vezes por dia. As mesmas. E enquanto responde, os eletrodos veem o que está acontecendo. E o cara que está com você fala: isso é 2 sigmas, 10 sigmas. E quanto maior o sigma, maior a distância entre o que você escreveu e o que acontece no seu sistema nervoso. E então, ele disse pra mim que eu era exigente. E eu disse: que merda, eu não sou exigente. Do que você está falando? Mas eu acho que eu era. Então você aprende a abandonar esses padrões. Meu ponto é: eu estou bem na minha vida, não estou magoando. Eu tenho uma vida linda, uma missão linda, uma família linda, lindos netos e netas. Lindas experiências. Mesmo assim, eu não vou me acomodar com isso. Porque eu estou aqui para entregar mais para todos que amam, incluindo eu mesmo. Então o que eu faço? Eu agendo essas coisas. Ouça, quando você fala é um sonho. Quando você imagina é emocionante. Quando você planeja é possível. Quando você agenda é real. Quando este evento se tornou real, foi quando vocês se inscreveram. Antes disso, era só uma ideia. Muitas pessoas tinham intenção de estar aqui, porém não firmaram a agenda. Eu fechei os eventos, porque se eu não fechasse depois do Date with Destiny, nem pensar que eu ia viajar até lá e ficar naquela sala por 7 dias. Mas que bom que eu fiz. E eu só fiz porque eu havia fechado. Então eu quero te encorajar, ao menos 2 vezes ao ano, vá para um lugar onde você vai crescer e se expandir. Quantos acham que os últimos dias têm sido o maior crescimento que tiveram? Diga eu. Então, por que se contentar com uma vez? Eu estou feliz de fazer isso com vocês. Tenho outros programas se quiserem. Mas não é limitado a mim. Não importa com quem seja. Mas antes de sair daqui, você precisa agendar o próximo. Sabe por quê? Porque quantos de vocês estavam esperando por isso há muito tempo? E quantos estavam com muito medo disso? Estou curioso. Já percebeu que depois de se esforçar e atingir uma meta, você se sente bem? Mas depois, você meio que cai? Porque você precisa de algo atrativo para ir atrás, para continuar crescendo. Sempre depois que eu alcanço uma meta, imediatamente eu defino outra meta. E eu bloqueio isso na minha agenda. Porque se eu não tiver aquela queda e se eu tenho a próxima meta, então eu vou de pico a pico, ao invés de pico e queda. Se você entendeu, diga eu. Outra coisa que eu aprendi, eu ensino isso aos meus filhos. Uma vez minha filha falou para mim: pai, você é tão brilhante. E eu disse: você está certíssima. E eu disse: querida, eu sou um ser humano esperto. Eu trabalhei duro para isso. Mas meu maior dom é: eu não perco as oportunidades. Se há uma oportunidade que me assusta, ou uma oportunidade, mas não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, já aconteceu comigo, sem tempo, sem dinheiro, ou com medo. E eu me forcei a fazer. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou crescer. O meu mentor, Jim Rohn, costumava me ensinar isso.
Ele dizia, Tony, se você quer uma vida incrível, você tem que aprender a se esforçar. Eu disse, mas eu me forço. Ele disse, deixe-me mostrar minha filosofia sobre se forçar. Se forçar quer dizer que você pode fazer algo. E você precisa dizer, eu vou fazer imediatamente. Porque se você hesitar, é como andar sob brasas. A maioria das pessoas saem correndo. Outras ficam, ai que merda, o que eu estou fazendo aqui? E quanto mais você espera, mais difícil fica. Você tem que se treinar e simplesmente fazer acontecer. Instintivamente se force. Se eu digo que posso, então eu tenho que fazer. Quando o Jim falou isso pra mim, eu pensei, eu posso pular de um penhasco, então eu tenho que pular? Ele disse, não. Seja inteligente, mas se você está em uma situação em que você pode fazer algo, eu não quero fazer, mas se eu fizer, eu serei uma pessoa melhor, então eu tenho que fazer. Não hesite, faça imediatamente. Alguns dizem, eu quero segurança. Se você quer segurança, vá para a prisão. Se você quer liberdade, é aqui que você vive, certo?